Boa noite. A pedido da professora Juliana, participo com esse pequeno vídeo do projeto Matemática 360 Graus e vamos tentar falar um pouquinho sobre deficiência, deficiente e a matemática. Me apresento, né? Meu nome é Marcos da Silva Gonçalves, sou professor de matemática e bancário, sou deficiente físico, onde eu tenho paraplegia e hemiplegia, ou seja, eu tenho uma redução na capacidade motora tanto na lateral direita do meu corpo quanto nos meus membros inferiores. Por isso eu faço uso de um aparelho de marcha bilateral, ou seja, eu tenho as pernas, mas eu visto um aparelho para que eu possa andar, para que eu possa me apoiar. Eu uso 2 pares de muletas canadenses. Muletas canadenses são aquelas que se apoiam acima das mãos e a gente segura, né? Porque você tem, por exemplo, aquelas são axilares, aquelas que ficam debaixo das axilas. Eu não faço uso desse tipo de muleta, eu uso a canadense. Comecei minha faculdade de matemática pela UFRJ, não pude terminar por questões outras na UFRJ e finalizei o curso na Unigran Rio. Vivo a vida eventualmente como professor, né? Trabalhei profissionalmente pelo estado do Rio de Janeiro e trabalho como bancário. Ambas as profissões, como fica bem claro, envolvendo maciçamente a ideia de números. Essa esquerda aí, esse rapaz bonito, sou eu, tenho 43 anos, e minha esposa Ivani. Tá? Aqui é só para vocês terem um rosto quando vocês têm a companhia dessa voz. Né? A professora Juliana me indicou 3 perguntas norteadoras para a gente começar a conversar rapidamente sobre a questão. Né? Segundo ela, essas perguntas foram vocês que formularam. E ela me disse que era esta a ordem das perguntas. A primeira pergunta é: como era a sua relação com a matemática na infância? É interessante porque falar de matemática na minha infância, no fundo é falar da minha vida. E como de quase todos os seres humanos desse planeta, a minha vida não foi fácil na infância. E somado às questões inerentes a ter vindo de uma comunidade, a ter uma família pobre, com pouca instrução, o meu pai, ele tinha uma formação básica, ele sabia ler e escrever, né? Ele até ganhava vida baseado no pouco que ele sabia, como era comum para a geração dele. A minha mãe, idem. Eles não viam muitas perspectivas para mim, né, na área educacional, e eu sempre fui muito curioso e intelectualmente muito inquieto. E a matemática, para mim, na infância, tinha um quê de jogo e um quê de curiosidade no primeiro momento. O conhecimento, ele sempre foi muito claro para mim que o conhecimento seria a porta para o meu futuro. E a matemática, particularmente, dado a curiosidade, dado essa apreensão de um futuro onde eu deveria gestar uma construção que me levaria a uma mudança na minha vida, a matemática ela teve a importância de dar um certo sentido de ordem naquele caos primordial, né? Aquela coisa de não ter uma educação formal trabalhada pelos meus pais, né? Porque, de fato, diferentemente de vocês que estão me ouvindo aí, eu só fui terminar, na época nós dizíamos primeiro e segundo graus, né? Hoje é fundamental e médio. Eu só fui terminar o primeiro e segundo graus depois que eu completei 21 anos, porque, na verdade, quando eu cheguei no início da 6ª série, meu pai entendeu que não valeria a pena gastar dinheiro com um deficiente. E a consequência disso é que eu fui aleijado, eu fui tirado da escola e eu tive que exercitar
tanto o conhecimento quanto a minha curiosidade de forma muito independente, muito autônoma, né? E como eu sempre fui autodidata, eu sempre gostei de estudar, eu fazia uso de uma biblioteca muito boa que tinha lá em casa, até porque eu sou o 7º irmão, então os meus irmãos anteriores a mim, por terem estudado, tinha uma biblioteca boa lá em casa, em todas as disciplinas, inclusive literatura. Então, logo que eu aprendi a ler, eu me dediquei muito à leitura, ao estudo, à reflexão, e a matemática entrei para dar um brilho, né? Para dar uma certa ordem no caos. Porque a matemática ela exige, acima de tudo, um encadeamento lógico muito rígido. E entender matemática implica em olhar para o mundo e ter uma visão muito linear. Tem as suas vantagens, assim como tem suas desvantagens, o desenvolvimento desse tipo de análise do mundo. Mas evidentemente que para mim foi só vantagem, porque me deu uma sustentação emocional, psicológica, me deu um objetivo, né? Eu sempre sonhei em fazer faculdade, sempre sonhei em ser professor. Até porque aos 10 anos de idade, mesmo sem estar numa escola, eu ganhava um dinheirinho extra, né? Até porque meu pai não tinha muito recurso para poder dar mesada, essas coisas, eu ganhava um dinheiro extra dando aulas particulares, tanto em período de prova quanto para alguns vizinhos, né? Eu dava aula de reforço. Isso aos 10 anos. Ok? Bom, a segunda pergunta é: como ela te influenciou na sua profissão atual? Bom, como eu disse, sou professor de matemática e bancário. E trabalhar nesse ramo implica em ter uma base matemática razoável, não é? Porque você vai lidar com números todos os dias. Tem que ter um procedimento muito sistemático, você tem que ter rotina, né? Trabalhar com dinheiro e trabalhar com aulas implica em você estabelecer metas, objetivos, você tem que trabalhar com agenda. Então, assim, você tem que ter um pensamento muito linear. E a matemática, e isso que é muito importante que vocês entendam, matemática não é só números, matemática não é só conta. Matemática é uma forma de você olhar para o mundo e interagir com ele. É um pensamento racional, sistemático, é um pensamento analítico, não é? E é bom entendermos que a gente faz matemática a partir do momento que você começa a raciocinar. Tem um ramo da história chamado História da Matemática que diz o seguinte, que a primeira linguagem escrita foi a matemática. Entende? Antes da língua de origem daquele povo, que seja qualquer povo que você imaginar, a primeira forma de se expressar linguisticamente na escrita foi pela matemática. A matemática é análise da quantidade, da ordem, é análise do mundo à sua volta. Só mais tarde é que as formas de você expressar objetos fora da ideia de quantidade de ordem, ou seja, você pensar em termos de arte, pensar em termos de gramática, de linguística, só mais tarde que veio. A matemática surge primeiro. Então não se engane, vocês fazem matemática o tempo todo. Se vocês se assustam com a matemática da escola, é porque na verdade ela é um pequeno pedaço do que seja matemática. E é um jeito muito particular de se pensar e se enxergar a matemática, não é? A terceira pergunta é: numa escala de 0 a 10, como a matemática te ajuda? Bom, a matemática só nos ajuda, né? Tanto no meu histórico quanto na minha vida atual, a matemática sempre esteve presente. Foi ela que me deu, num primeiro momento, condições de ganhar algum dinheiro para poder fazer jus às minhas vaidades, né? Meu radinho, o meu relógio, o meu primeiro videogame. O meu primeiro videogame, que foi um Atari, foi um CC 5600, isso na década de 80. Eu comprei com as aulas que eu dava, entende? Com as aulas de matemática que eu dava.
Então, assim, a matemática hoje, ela põe a comida na minha mesa, ela hoje me permite, entre outras coisas, definir quem eu sou, né? Quando nós começamos essa conversa, a pergunta é, quem sou eu, né? E eu disse, meu nome é Marcos da Silva Gonçalves, sou professor de matemática bancária. Ou seja, dentro da raiz do entendimento de quem seja eu sou, entre outras coisas, as coisas as quais eu acumulei, né, na minha vida. E o conhecimento matemático, ele me deu um sentido no primeiro momento e hoje ele me dá uma sustentação. Né? Então, assim, e entendam uma coisa, isso não é o Marcos, isso são todas as pessoas. Ok? Questões de entorno. O que a matemática tem a ver com a deficiência? O que a matemática tem a ver com um deficiente? Entenda uma coisa. O termo deficiente, ele significa não eficiente. Deficiente seria o não eficiente. A não eficiência, ela pode ser empregada para qualquer pessoa, em qualquer situação. E se você entender que uma pessoa deficiente é uma pessoa que eventualmente não fale, não enxergue, se você entender que um deficiente é uma pessoa que não anda, você vai perceber que você está restringindo muito o conceito de deficiência. Deficiência é tudo aquilo que te impede de agir dentro da normalidade. E a normalidade é um conceito muito preconceituoso, porque na verdade ele serve para colocar você numa situação de desvantagem em relação ao mundo. Tira a responsabilidade do mundo e joga para você. A minha deficiência física, como assim é definida, ou seja, a minha não capacidade de andar de forma eficiente, ela acaba sendo barreira para conquistas, né? Tanto pessoais, como por exemplo, pegar um ônibus para poder arrumar um trabalho, subir uma montanha, quanto profissionais mesmo, arrumar emprego, etc. Mas temos que entender que qualquer que seja a sua deficiência intelectual, motora, financeira, ela demanda dois processos. O primeiro é o processo social. Dentro de uma perspectiva da sociedade, a sociedade ela pode ou não reforçar as questões que o tornam não eficiente. Por exemplo, o meu problema de pegar um ônibus não é que a minha deficiência me impeça per si, né? Pela minha deficiência em si de subir num ônibus, mas sim o fato de que o ônibus ele não é projetado para atender a minha necessidade. Mesma coisa a escola. Entendam uma coisa. No momento em que vocês não conseguem tirar uma boa nota, vocês automaticamente estão enquadrados dentro do conceito de deficientes. Ou deficiente intelectual, ou deficiente na absorção dos conteúdos. Não interessa qual vai ser o termo. Tá? Barreiras vão ser criadas. E há duas formas de você resolver isso. A primeira resolução possível é você esperar que o Estado, no caso particular de vocês, que é a escola, mude para que haja um enquadramento. Ou seja, no meu caso, a história do ônibus. Eu posso esperar que o Estado cobre das empresas de ônibus que ela coloque ônibus com escadas, com rampas ou ônibus baixinho. E uma segunda possibilidade é nós mudarmos a nossa realidade, né? De forma política, de forma imperativa, por exemplo, no aspecto da educação, estudando. Okay? Uma forma muito eficiente de você superar uma deficiência na escola é estudando. É buscando se aprimorar, é buscando crescer. No meu caso, eu trabalhei e comprei um carro. Entende? Pego o ônibus até hoje, prefiro não fazê-lo, até porque a gente vai ficando preguiçoso com o tempo, e quando você vai se acostumando com algumas mordomias, fica mais difícil você retornar, né? E no quesito deficiência em matemática, a não ser que você tenha uma deficiência cognitiva, ou seja, de aprendizado real,
que torna mais difícil você superar, ou em alguns casos impossível, o que eu tenho a dizer para vocês é: estudem, se dediquem, criem um objetivo, estabeleçam objetivos. Nós temos várias possibilidades na nossa vida de dar um encaminhamento, ok? E uma das possibilidades é de deixar as coisas acontecerem e no futuro a gente vê o que faz. E outra, estabelecermos parâmetros, estabelecermos metas e lutarmos por ela. Vocês estão tendo uma oportunidade maravilhosa, que é estar numa escola, ter a oportunidade de, mesmo com todos os problemas, todas as deficiências do Estado, né, em fornecer professores, oferecer uma alimentação, transporte, etc. Mas vocês estão numa sala de aula e vocês têm que aproveitar o máximo possível. Vocês não podem parar, tem que avançar mesmo. Terminar o fundamental, terminar o médio, terminar a faculdade, terminar a especialização, terminar o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, fazer tudo aquilo que for possível. Até porque é uma oportunidade que você não tem como no futuro, com compromisso, com filhos, com casa, você não vai ter as mesmas condições facilitadoras que vocês podem ter lutando, por mais que hajam dificuldades. Vamos encerrar por aqui. Falei mais do que o meu tamanho me permitia. Agradeço a paciência. Um abraço.